Para você que está ligado aqui no meu canal Vargas Santos TV, tudo bem, pessoal? Se inscreva no canal, ative todas as notificações, também dê o seu like que é importante e principalmente aí faça aí os seus comentários. Pessoal, hoje tem jogo do Santos, né? Contra o Juventude, às 20 horas, jogo à noite, hoje transmissão do Sport TV. E muito se tem falado sobre a escalação do time do Santos e a pressão que o professor Kleber Xavier está sofrendo para fazer uma vitória. Nada mais do que isso interessa ao torcedor santista e principalmente ao time do Santos. Eu tenho bastante coisa para falar a respeito disso. Eu sei que tem muita gente que já falou sobre esse tipo de assunto, principalmente sobre a escalação, possibilidade do Jorge Sampaoli ser o novo técnico do time do Santos. Mas, rapaz do céu, a impressão que eu tenho, eu vou falar para você daqui a pouco, depois da vinheta, pessoal. Até já! Salve, torcedor santista! Vamos juntos falar sobre o time do Santos. Muito, mas muita pressão está sendo colocada sobre os ombros do professor Kleber Xavier para ter uma vitória sobre o time do Juventude hoje à noite no jogo lá no Morumbis, né? Falado o Cícero Pompeu de Toledo. Aí, pessoal, a impressão que eu tenho, vou ser bem honesto com você, é que o Santos, mesmo vencendo e mesmo convencendo, não vai ser o suficiente para a permanência do professor Kleber Xavier na equipe do Santos. Porque todos os vídeos que falam a respeito do Santos, estou falando na sua grande maioria, né? Já dá praticamente, olha, estão fazendo aí um baita do carnaval, mas eu, na minha modesta opinião, eu já acho que o Kleber Xavier, mesmo fazendo essa partida, mesmo vencendo, mesmo convencido, é uma questão de tempo mesmo ele ficar entre essa semana e a semana que vem. Simples assim, pessoal. Porque quando começa a falar muito de pressão de treinador, que treinador, quando o próprio presidente vai ao ar, isso umas 2 ou 3 semanas atrás, e fala que ele está mantido no cargo, cara, essa é a melhor resposta que um torcedor tem que ter, principalmente aqueles que já não aguentam mais o treinador dentro da equipe. Né? Eu não estou falando sobre o ser humano Kleber Xavier, né? Me parece ser uma pessoa muito culta, uma pessoa que fala muito bem, inclusive, só que isso não reflete, já faz muito tempo dentro de campo, principalmente pelos resultados, né? E aí, quando a gente vai ver a escalação do time do Santos, as possibilidades que o Santos tem de colocar jogadores para ficar um jogo mais rápido, mais sucinto, aproveitando as valências do jogador dentro de campo, realmente para fazer com que a torcida fale, poxa, esse cara realmente ele viu que realmente ele precisou mudar e que a torcida vai dar realmente uma chance para ele. Ele faz totalmente ao contrário. E a gente, na verdade, torce para que o Santos jogue bem e vença. Só que nenhuma das duas alternativas que eu acabei de falar para você agora, anteriormente, está acontecendo. O Santos praticamente quase perdeu contra o time do Sport na última rodada, saiu perdendo, depois empatou, teve muita gente que achou um ato heróico. Eu já fiz um conteúdo falando a respeito no pós-jogo que isso é como se nada tivesse acontecido, porque é inadmissível o Santos perder ou empatar para um time com todo o respeito ao time do Sport. E ainda jogando contra o time do Juventude hoje, que está na penúltima colocação, o Santos, por torcedor santista, já é vitória garantida. Se isso não acontecer, realmente o Kleber Xavier não ficará mais na equipe do Santos. Essa é a minha opinião, essa é a minha sensação e a sensação de vários torcedores do time do Santos. Não adianta único exclusivamente o Santos vencer a partida, o Santos tem que convencer. E eu já cheguei num ponto que mesmo convencendo, o Kleber Xavier não ficará na equipe do Santos. Você sabe por quê, pessoal? Você lembra a partida que o Santos fez contra o time do Flamengo? Em que o Santos jogou muito bem contra o time do Flamengo, dentro das suas valências, jogando no contra-ataque por uma bola, é bem verdade, dando posse de bola ao time do Flamengo lá do Rio de Janeiro, mas o Neymar fez um golaço. Isso foi notícia a semana inteira e na hora que era para ele realmente permanecer com a mesma equipe na próxima partida, ele vai e modifica todos os jogadores do elenco do time do Santos, sem ninguém entender absolutamente nada.
Então, é uma coisa que mesmo ele vencendo, convencendo, ninguém sabe o próximo passo do Kleber Xavier. E a verdade é o seguinte, ele não confia nos seus jogadores que lá estão. Mesmo ele falando de todos os jogadores, principalmente aqueles que são oriundos da base, que foram promovidos ao time profissional do time do Santos, ele não confia. Não confia, ele fala, porque isso, porque aquilo, fala de tática, isso, aquilo, mas coloca, na opinião do torcedor santista, os jogadores que não deveriam sair como titular. É bem verdade que, sendo pendurado, ele pode estar escondendo o jogo, que duvido que isso aconteça, né? Para você que está chegando agora no meu canal, a gente está ouvindo uma prévia da possível escalação do time do Santos, e a decepção dos torcedores santistas é imensa a respeito dessa escalação, né? Poderia colocar jogadores diferentes, poderia arriscar um esquema tático diferente, mas isso realmente não irá acontecer. Pelo menos até chegar uma hora antes da partida, o que nós temos de escalação é o seguinte elenco do time do Santos que entrará como titular. Brazão no gol, Igor Vinícius na lateral direita, muito se falava do Mike, né? Que foi contratado a preço de ouro, que estava realmente jogando na equipe do Palmeiras, né? Jogou 90 minutos contra o time do Mirassol, numa tentativa do Abel Ferreira fazer com que ele ficasse na equipe alviverde, mas ele preferiu, depois de algumas ligações que ele fez e depois da aprovação do Neymar Júnior, ele acabou indo para o time do Santos. E para nossa surpresa, pelo menos até o presente momento, ele não entrará jogando. Ah, Vargas, mas o Igor Vinícius estava na frente, né? O Santos realmente não é muito bom com laterais. Meu amigo, ninguém nessa face da terra que tem times de futebol tem laterais direitos de sobra jogando bem. É um problema mundial, né? Mas o Santos insiste em, mesmo contratando um jogador de peso de ouro, deixando ele no banco como opção de reservas, né? Outra posição também que está pegando na cabeça do time do Santos, e a gente colocando lá o Brazão, o Igor Vinícius, depois a gente vai para o sistema defensivo, os zagueiros propriamente dito, né? É o Gil, que está saindo como titular, pelo menos até essa última prévia e as possíveis escalações dos meus amigos, daquilo que a gente foi e conversou, o Gil vai sair como titular, pessoal. Não será o Luizão, que é um jogador promissor, que também muito elogiado pelo professor Kleber Xavier, mas que vai ficar como opção no banco de reservas no stand-by. Ninguém entendeu absolutamente nada, principalmente quando o Gil já está dado e vai encerrar a carreira no final do ano, todo mundo sabe disso, de desconvocado, de não relacionado ao time profissional do time do Santos a titular. Então essas coisas que o torcedor santista realmente não consegue entender. O que vai jogar do lado dele é o Luan Pérez. Luan Pérez, que é um jogador que, apesar de estar numa fase diferente do outro zagueiro, porque já não temos mais o Zé Ivaldo, né? Que já não tem mais preferência do treinador, o que acontece no time do Santos é uma coisa totalmente diferente, né? Aí você vai para a lateral esquerda, já dá mais um alívio, né? Que é o Souza, que é um jogador que é muito querido pelo torcedor santista. E aí quando você vai para o meio de campo, ainda há a permanência do João Schmidt ali no meio de campo, que muita gente também não entende, mas que eu acho que é um jogador lento. E muito mais do que isso, a não escalação do volante Zé Rafael, que foi uma das melhores contratações que o Santos fez ali no meio de campo. Agora, muita dúvida pairou sobre o ar se voltou a ter realmente aquela lesão que ele fez, aquela cirurgia na coluna e tudo mais. Mas isso, pessoal, já foi confirmado que não é. Tanto é que ele vai ficar como opção no banco de reservas, né? E isso realmente que irrita o torcedor santista. Então vai sair jogando João Schmidt juntamente com o Gabriel Bontempo, que foi um dos alívios do torcedor santista, porque ele realmente estava pedindo passagem e é realmente um dos jogadores que o torcedor santista gostaria que jogasse. Mas a companhia dele, com certeza, não seria João Schmidt. Mas há quem diga que ele jogou as duas últimas partidas bem, mas para o meu gosto de ver o Santos jogar, ele é um jogador muito lento de fazer um movimento, de fazer qualquer tipo de jogada que não realmente inspira confiança, principalmente quando a proposta do Santos é jogar no contra-ataque. Então,
ele joga muito para lá, joga muito para cá, vislumbra jogar, volta muito jogo, não tem rapidez, e eu não gosto desse tipo de jogador. Então veremos lá, não escalou o Zé Rafael, colocou o João Schmidt junto com o Gabriel Bom Tempo. E aí na frente tem o Neymar, que vai jogar ali no meio de campo, Na frente tem ali o Roleiser, que vai jogar impregnado lá na ponta direita. Nós sabemos que todas as vezes que ele jogou naquele cantinho, ele não produz muito bem. Ele tem que jogar ali, mais ou menos ali no meio de campo, para fazer as jogadas ali com o Neymar. Aliás, na ausência de um, quando não está bem dentro de campo, o outro faz a diferença. E é isso que ele tem que ver, ele não vê isso. Ele fica impregnado nesse esquema 4-3-3, que ninguém entende absolutamente nada. Vai voltar o Tiquinho Soares, que várias partidas estava como opção no banco de reservas, sacou o David Washington, que para mim foi uma coisa legal, mas que poderia escalar o Neymar lá, por que não? Né? Coloca o Neymar, joga os jogadores em posições diferentes. Então, além dele não escalar os melhores jogadores do meu modo de ver, que para mim, desculpa pessoal, dá muito mais resultado, ele escala os jogadores errados, com pouca velocidade, precisando realmente de muito mais rapidez. Vai jogar a favor do seu torcedor, cara. Vai jogar não na Vila Belmiro, mas vão jogar com os seus torcedores em demasia dentro do estádio do Cícero Pompeu de Toledo, o Morumbi. Vai jogar o Tiquinho e o Barreal vai jogar ali do lado dele. Não consigo entender a escalação do Tiquinho Soares. Então, o Santos, a impressão que eu tenho é que o Santos vai jogar de uma forma atacando o time do Juventude, que está na penúltima colocação, não tem nenhuma vitória fora de casa, e tem o Gabriel Verón jogando como titular no time do Juventude. Olha aí, hein, Santos, tomar gol de ex-jogador, hein? Pelo amor de Deus. E ainda mais, está com um técnico interino, o time do Juventude não tem técnico principal até o presente momento. Então o Santos, na minha cabeça, o Santos, vitória é a principal situação que o Santos tem que fazer. Agora, se vai convencer, não vai convencer, pessoal, independente se o Santos convence ou não, na cabeça do torcedor, já está impregnado que esse não é o técnico ideal para o time do Santos já faz muito tempo mesmo, né? E quando a gente vê as notícias que falam a respeito disso, o Kleber Xavier, ele continua sendo teimoso, escalando jogadores por importância e experiência, né? Tipo assim, olha, eu confio nos jogadores mais experientes para o momento que tá, pela pressão que eu estou sofrendo, só que no meu modo de ver, na minha cabeça e de muitos torcedores santistas, ele já está demitido. Essa que é a verdade. Ele já está demitido pelo que está acontecendo na imprensa. Que nem o André Hernan soltando nas suas redes sociais, que o Santos já conversou lá com o Sampaoli. O Sampaoli está desempregado desde quando ele foi demitido da França, lá do time da França, acho que o Rennes, né? Desde janeiro. Está aí perambulando, uma sombra. Ainda mais o Sampaoli, que é muito querido pela grande maioria dos torcedores santistas, pelo aquilo que ele fez no Campeonato Brasileiro, lá em 2019. É um jogo que o torcedor santista gosta, um jogador rápido, que com ele ou joga ou fica fora. Não tem esse negócio de ficar aliviando, ficar pensando muito, isso, aquilo. Ele não tem medo, ele arrisca, coloca vários esquemas táticos na mesma partida, no mesmo jogo. Arriscamento. Eu já vi o Santos jogar com 3 zagueiros, já vi o Santos jogar com 5 lá atrás, já vi o Santos jogar com 6 no meio de campo, já vi o Santos jogar com 3 no meio de campo, já vi o Santos atacar do meio de campo para frente, naquele jogo, naquela semifinal, acho, contra o Campeonato Paulista, contra o time do Corinthians, em que o Santos empatou, depois o Santos perdeu nas penalidades, esse jogo foi lá no Pacaembu, o Santos atacou por demais da conta o time do Corinthians. Era o Sampaoli que era o técnico, acho que foi um dos jogos que, assim, o Fábio Carille era o técnico do Corinthians. E olha, eu vou falar um negócio para você, ele é assim. Vargas, mas já faz muito tempo que ele não treina o time do Santos, será que ele está da mesma forma? Cara, se ele não tiver da mesma forma, é um jogo mais aproximado do que o santista gosta de ver. É um jogador, é um treinador, melhor dizendo, que potencializa aqueles jogadores que lá estão de uma certa forma
meio paradão, achando que joga muito. Esses caras jogam, esses caras tá fora, velho. Agora, tem um problema, pessoal, que eu tô vendo muito pouca gente falar a respeito se isso realmente se confirmar e o técnico Kleber Xavier foi realmente demitido do time do Santos, mesmo vencendo, não convencendo, ou mesmo vencendo, seria uma questão de tempo. Imaginava, Vargas, mas você está falando de um técnico que ainda não saiu do time do Santos. Pô, todo mundo está falando, então a gente vai falar também. A gente tem preferência de técnico, assim como ele tem preferência de jogador. Por que a gente não pode falar a respeito disso, gente? Então, a impressão que eu tenho que será, assim, de repente, como ele é um técnico, exige muita contratação, existe aquele famoso pacote Sampaoli, acredito que, de repente, né, o Santos pode esbarrar nessa situação, mas a coisa tem que ser bem conversadinha, cara, bem conversado, porque se prometerem uma coisa para ele, se contratarem e não cumprirem, ele vira as costas e vai embora. É o Santos que está indo atrás dele. Agora, Vargas, mas o São Paulo está parado, ele não quer o time do Santos? Eu acho que ele quer. Você está entendendo? O Wagner Frederico, num dos vídeos que ele postou no seu canal no YouTube, ele disse o seguinte, que quando como é que chama? O antigo CEO do time do Santos, o Martins lá, esqueci o primeiro nome dele, que não foi, você vê como que foi importante, né? Que ele chegou no ar e falou numa entrevista coletiva que o São Paulo não seria, que não ia dar chave para ele e tudo mais. Naquela época, segundo o Wagner Frederico disse, que me parece que já estava meio que acertado a vinda desse treinador ao time do Santos. Estou falando do São Paulo. E que por conta dessa declaração que melou, né? Que melou a vinda dele para a equipe mais gloriosa do mundo. Porque ele já estava até ligando para alguns jogadores, perguntando a respeito se o elenco realmente era bom e tudo mais, porque é coisas de São Paulo. Porque se ele vir, pessoal, ele vai querer contratar. Eu não sei se ele realmente vai entender que o Santos tem a possibilidade de contratação, porque, assim, não admitimos mais técnicos que não sejam técnicos de ponta. Para o Santos realmente querer galgar posições dentro dessa competição e principalmente sair dessa zona do desconforto, a famosa zona do rebaixamento, o Santos realmente tem que ter treinador corajoso, para realmente fazer com que as coisas andem dentro da equipe mais gloriosa do mundo. Isso não está acontecendo. É por isso que tem muitos conteúdos que falam a respeito do Santos, já realmente vendo já como certa praticamente a demissão aí do professor Kleber Xavier, tendo como sombra outros técnicos que estão parados aí. Falaram de Vojvoda, mas falaram que ele não tem o perfil para esse momento do time do Santos, para tirar o Santos. Eu até concordo com o Juan Pablo Vojvoda, é um técnico a longo prazo e precisa de tempo realmente para ajeitar o time. Só que o Santos não tem tempo, pessoal. O Santos não tem tempo. Eu acho que o Santos deve receber um choque de realidade, chegar um técnico e falar, você, se não jogar, vai cair fora, vai ficar no stand-by, vai forçar os caras a jogar, porque a impressão que tá é que o Santos contrata realmente jogadores que ganham muito mal, e não é isso que acontece. Tem jogadores que ganham muito bem lá, obrigado, me parece que tá bom do jeito que tá, e não é assim que funciona no ambiente profissional. Então, se o Santos não profissionalizar e realmente contratar um técnico de ponta para realmente dar um chacoalhão dentro dessa situação do time do Santos, o Santos vai ficar assim. O Santos, pelo que a gente estava ouvindo e vendo nas redes sociais do André Hernan, que é da UOL, que já foi da Globo, tudo, tem a aprovação do pai do Neymar, tem a aprovação do próprio Neymar. Olha, depois disso, cara, se nada acontecer, realmente uma coisa assim muito ruim da gente vir aqui falar sobre o time do Santos, porque o Santos tem jogadores bons. Para falar que o Santos deveria estar nessa situação, a gente não acredita. Pelos jogadores que o Santos tem, a gente está dando uma olhada no Campeonato Brasileiro aí, a gente viu a rodada que aconteceu no sábado, viu a rodada que aconteceu no domingo. Não é possível que o Santos esteja nessa situação de desconforto, cara. Por isso que eu vou pedir para você se inscrever no canal, ativar todas as notificações,
Principalmente faça os seus comentários. Provavelmente a gente vai voltar depois num pós-jogo. Esperamos com uma vitória, né? Convencido ou não. Não importa, o importante é o Santos vencer. Se inscreva no canal, ative todas as notificações, dê o seu like que é importante, principalmente faça aí os seus comentários. Meu nome é Vargas Joaquim, abraço para você, até o próximo conteúdo, pessoal. Tchau.